cheio de dores tristemente mansas. É mais belo o fulgor do céu que neva que os esplendores fortes das bonanças. Mais humano é o desejo que nos ceva que as gargalhadas claras das crianças. Eu sigo meu caminho incompreendido, sem crença e sem amor como um perdido, na certeza cruel que nada importa. Às vezes vem cantando um passarinho, mas passa, e eu vou seguindo meu caminho na tristeza sem fim de uma alma morta. Provavelmente, diante a vista infinita e grandiosa do mar de Copacabana, em 1933, Vinícius de Moraes dedilhava esses versos, com uma conversa consigo mesmo, denominando solidão a poesia que quase 9 décadas depois ainda seria possível traduzir um sentimento que, em última análise, se comporta como um esteio, um celeiro de sentimentos que permeiam toda a humanidade em todos os tempos. Angústia, tristeza, desespero, desesperança, preocupação, desânimo, ansiedade e solidão. Todas essas cores, em uma verdadeira escala de cinza, formam uma tela de tormentos na vida de qualquer pessoa. Mas quando se trata do grupo universitário, o impacto da influência dessa monocromática aquarela se torna particularmente catastrófico, considerando que se trata de uma fase de tantas descobertas, de tantos saltos, de tantas mudanças e de tantos aprendizados. Essa metamorfose que se constitui o período universitário cria um verdadeiro turbilhão de sentimentos e emoções, nem sempre os mais agradáveis. No entanto, já que em um novo oceano não se consegue prever todas as ondas e tempestades que vão surgir. É por isso que hoje vamos abordar um assunto de muita relevância, não só para a comunidade em geral, mas principalmente para você, meu caro, minha cara, que hoje se prepara para adentrar o meio universitário ou já faz parte dele. Corre que ainda dá tempo de chamar seus colegas, amigos, primos, irmã, irmão, para participar com a gente desse mergulho a uma pergunta que paira por entre as paredes acadêmicas e por entre as frestas de tantos silêncios que choram sozinhos nos dormitórios. Saúde mental na universidade. É possível manter-se são? Hoje vamos ter aqui 3 residentes de psiquiatria da Universidade Estadual do Paraná. E aqui vai trazer um pouquinho da experiência pessoal e de todos os dados relevantes para a gente conseguir realmente responder juntos essa pergunta. Só que a gente quer realmente que vocês que estão nos ouvindo agora participem com relatos de experiências e dúvidas, porque esse espaço é para vocês. Eu sou Ana Cecília, residente do 2º ano de psiquiatria, e junto comigo também estão 2 residentes do 3º ano, Bruno e Eduardo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Eduardo, é um prazer estar com vocês e muito obrigado pela presença de todos. Muito bem, muito bem. Vocês já perceberam que, como residentes, nós somos recém-ingressos do mundo universitário e a gente ainda permeia esse universo diariamente, porque a gente tem vários amigos que estão cursando a graduação e vários outros que batalham para entrar nesse meio que traz tantos horizontes e oportunidades. Mas também traz muitos desafios, muitos questionamentos, medos e principalmente dúvidas. A própria preparação para adentrar esse universo é emocionalmente desgastante, demandando tempo, dedicação e muitas privações. Eu me lembro mesmo do meu preparo para o vestibular. Simplesmente não tinham finais de semana, feriados ou mesmo férias. Eu estudava literalmente todos os dias, de 7 às 10 da noite. E eu vou dizer a vocês, quantas vezes eu encerrava o dia em prantos, com aquele sentimento de exaustão, só desejando que logo terminasse, mas morrendo de medo de terminar e não ter passado. Eu vou ser muito honesta com vocês, que eu só dei conta porque eu tinha ao lado a minha mãe, que a todo momento apoiou essa jornada e me empurrou, quando eu achava que não daria conta de continuar. E aí que a gente percebe o quanto que é importante e valoroso o apoio de quem acredita em nós, muitas vezes mais que nós mesmos. Você viveu alguma coisa semelhante, Bruno? Bruno, o seu áudio está muito baixo. Eu não sei, vocês estão? Se puderem Não, responder no chat. está realmente baixo. Tá. Beleza, pessoal. Tivemos uns problemas técnicos que serão brevemente resolvidos. Bom, vou contar um pouquinho das minhas experiências, então, né, de como é que foi essa parte da faculdade, que foi um período da minha vida muito legal, mas também cheio de muitas surpresas, né?
eu tive a sorte, né, de descobrir bem novo que eu queria ser médico, então comecei a me dedicar bastante para os estudos, quando eu realmente percebi, né, como seria ser longo esse caminho para conseguir chegar lá. Mas quando eu saí do ensino médio, não passei no vestibular, né, fui para o cursinho, então a pressão dos concursos começou a ficar muito forte, né, no ano de cursinho, eu acabei fazendo um ano de cursinho, me dediquei muito, né, então era cursinho de manhã, estudos o resto do dia inteiro, para descansar, antes de dormir, eu lia, né, lia os livros que iam cair no vestibular, então era o jeito de descansar. E para ajudar foi o ano que eu saí de casa, então eu morava com meus pais, fui morar sozinho, né, pela primeira vez, tinha que cozinhar, limpar a casa, certeza que muita gente aí está passando por isso também, né, e tendo que regrar, né, o dia para poder render o que você precisa, né, que você tem que estudar, não tem muita escolha, né? Foi um ano bem complicado, mas assim, acho que o apoio da família e ter uma meta mesmo, né, foi o que era o que me mantinha motivado mesmo, né. Tem muita gente que fala para você se apaixonar pela jornada, né? Mas é difícil se apaixonar pela jornada quando a jornada é tão dura. Acho que se apaixona pelo objetivo e mantém o foco, né? Que daí você acaba se motivando e segue lutando. E daí, quando vem aquela conquista tão esperada que você lutou tanto, você vê que tudo valeu a pena, né? No ano que eu passei no vestibular, eu fui morar no Rio Grande do Sul, né? Para fazer faculdade. Eu passei na Federal de Pelotas, então dava 1.200 quilômetros da minha cidade natal, né, que é a grande Porecatu, aqui pertinho de Londrina. Então, comemorei muito, mas as coisas também mudaram bastante, né? A pressão do vestibular passou, né? A dúvida que aquele vestibulando tem de o que eu vou fazer no ano que vem, se eu vou fazer cursinho, se eu vou me formar no cursinho antes de passar na faculdade. Isso aí realmente melhorou, mas daí também nem tudo eram flores, como diriam, né? Comecei a voltar para casa só 2 vezes por ano, né? Antes eu ia praticamente todo final de semana, estava longe dos meus amigos de infância, morando sozinho, numa cidade que eu não conhecia ninguém, né? Então, nesse momento tive que mudar o foco, né? Agora o foco realmente era outro, era recomeçar a vida, dessa vez como universitário, né? Sabendo que pelo menos pelos próximos 6 anos era ali que eu ia viver, né? Então, graças a Deus, eu acho que já no começo do curso eu consegui fazer umas amizades muito incríveis, assim, né? Voltei a praticar os esportes que eu sempre fiz, né? Socializava mais do que fazia no cursinho, apesar que no cursinho, no final de semana, às vezes a gente ia numa festinha de república para se distrair um pouco, né? Mas, enfim, passei a me dedicar aos assuntos da faculdade também, né? Acabei sendo presidente da turma, tesoureiro da associação atlética, jogava no time de basquete, então isso ajudava muito, né, a passar aquele momento de solidão, né, e depois de um tempo comecei a dividir o apartamento com amigos, né, e daí a solidão aos poucos começou a ficar um pouquinho menor, ficou um pouquinho mais tranquilo, né. Tiveram vários momentos de angústia, né, foi muito difícil, tinha acabado de passar no vestibular com 18 anos, é impressionante quando a gente tem 18 anos a gente acha que é invencível, né, mas daí eu comecei a ver que as dificuldades do mundo real eram outras, né, muitas lágrimas derramadas, muito sono perdido, né, várias incertezas, algumas até mais fortes daquelas do limbo do cursinho, né? Mas, mais uma vez, tinha uma meta, né? Sabia o que eu queria, sabia qual era a minha meta, e, né, sempre com o apoio da minha família, eu sabia que eu precisava seguir em frente, e no final deu tudo certo, né? Eu acho que, resumindo, eu fiz amizades que vão ser para a vida toda, né? Eu aprendi a exercer a profissão que eu amo desde os 10 anos, né? Ganhei 6 anos de histórias para contar e uma experiência que eu realmente desejo a todos, né? Porque a oportunidade de cursar um ensino superior não é de todos, né? Muitas pessoas, com certeza, têm sonhos parecidos com o meu, mas nunca vão poder realizar, né? E eu acho que isso tem que servir de motivação, sabe? Apesar de muito sofrimento no processo, ter uma meta e agarrar a oportunidade, acho que foi primordial, assim, para chegar onde eu cheguei. E eu realmente sou muito grato por ter tido essa chance, assim. E aí, Brunão, o que você tem para nos contar, cara? Agora sim, vocês estão me escutando bem. Sim. Agora sim, que bom, tá certo. Não, então, gente, peço desculpas aí, né? Esses erros técnicos acontecem quando a gente menos espera. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, o que aconteceu comigo, então, né? Nesses anos aí de quando você tem ali 17, 18 anos, acho que é uma época que
talvez todo mundo aqui viveu, sabe como é que é, né? Uma responsabilidade enorme você ter que escolher o que você vai fazer o resto da sua vida, né? Um período ali que você tem que optar, tem que escolher, né? No meu caso, eu não tinha assim pressão dos meus pais, né? Mas eu optei pela medicina, né? Fazer o curso de medicina, e eu me mudei para Curitiba, então, para fazer cursinho, né? Naquele ambiente competitivo, né? Que tinha os rankings de simulado, todo mundo ficava ali um querendo ser melhor que o outro, é muito muito desagradável, né? Que não tenho muitas saudades daqueles tempos. E eu não fiquei me perguntando assim, o que eu faço, né, para conseguir passar no vestibular, como é que eu vou fazer? E alguém me falou, cara, estuda, né, estuda, fica ali o dia inteiro estudando. E foi que eu fiz, assim, né, eu deixei de voltar para casa, né, eu sou de Joinville, né, perto de Curitiba, eu deixei de fazer exercício físico, comecei a dormir menos, eu fiz isso durante um ano, estudando 8 horas por dia, tentando fazer todos os exercícios, né, de uma forma, às vezes, muito mecânica, né, e o resultado disso, não passei, né, e pior, né, do que isso, eu fui muito mal nas provas, assim, eu fui muito mal, sabe, não, nem fiquei em lista de espera e tal, e daí vem aqueles pensamentos, né, de querer desistir, tive o apoio da minha família, que foi muito grande, voltei para casa e mudei os meus hábitos, né? Eu comecei a estudar metade do tempo, enfim, voltei a fazer exercício físico, tinha contato com a minha família o tempo todo, e em 6 meses eu estava em Blumenau fazendo fazendo medicina, né? Fazendo a minha faculdade. Então eu acredito assim, o que aconteceu, né? Como é que é isso? Você estuda 8 horas e não consegue passar, mas como é que eu estava estudando 8 horas? Como é que era isso naquele momento, né? Será que eu estava presente ali? Como é que... E não sei se já aconteceu com vocês, assim, né? De você, no momento de relaxamento, de repente vem a resposta para aquele problema, né? Isso às vezes acontece, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender, né, reaprender a relaxar, né, na universidade, porque a gente está sempre tão conectado, sempre naquela bolha, né, casa, faculdade, a gente não faz outra coisa, a gente só fala disso. Então, eu espero, assim, pessoal, que essa live, né, sirva para isso, assim, como uma reflexão, né? Como é que eu estou vivendo a minha vida? O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Né? Porque isso tem tudo a ver com qualidade de vida e saúde mental, né? E só para assim finalizar o que eu tenho para falar, assim, né? Eu acho algo muito muito importante a gente pensar o que está acontecendo, né? Nos últimos anos que a gente vê um aumento de transtorno mental, aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de suicídio, né? O que está acontecendo, né? Então, eu creio assim, né, que uma das coisas que contribui muito para isso é essa banalização, né, no sentido assim de saúde mental, de achar que universidade você tem que sofrer, né? Você não pode dormir. O que você faz, né? Quando o professor te pergunta o que você faz da meia-noite às 6 da manhã, né? Como assim, né? Eu durmo, né? Espero que vocês também durmam, né? Então, sabe, as pessoas relacionam universidade com sofrimento, com não ter contato social, com não fazer atividade física. E eu acho que isso tudo contribui muito, né, para esse aumento de transtorno mental, certo? Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente estar aqui falando sobre isso, né? Eu acho que... E aí, Ana, o que você me diz em relação a isso aí? Não, e assim, isso é muito verdade, sabe, Bruno? Tanto dentro dessa preparação para entrar na universidade, mas também durante a universidade, como você disse, né? Começa a ter os questionamentos, as cobranças, e o nível de ansiedade vai subindo, e as pessoas não percebem, elas não se percebem, na verdade.
elas não se dão o direito de se olhar, porque entra no turbilhão de um movimento de cobrança externa, de autocobrança, e elas não se percebem. Com isso, realmente acaba afundando em processos depressivos, em processos ansiosos. Tem um estudo que fala que cerca de 46% dos alunos de graduação são ansiosos e têm ansiedade diagnosticada. Eles fizeram testes. Então, assim, gente, é um número absurdo dentro de um contexto que deveria ser tão acolhedor, porque é um contexto de aprendizado, de autoconhecimento. Então, a universidade não é para ser realmente uma tortura, que você tenha que viver ansioso o tempo todo, viver depressivo, se privar de sono, como acontece com muita frequência. E dentro disso, como existe essa cobrança muito intensa, a gente realmente começa a se questionar se a gente está no lugar certo. Eu mesmo, por 2 vezes, eu questionei e pensei em largar o curso. E eu lembro que na época eu fiquei extremamente envergonhada por ter esse sentimento, sem imaginar que muitas pessoas realmente podem passar pelo mesmo e que isso não era motivo de vergonha, mas sim de diálogo com quem tinha mais experiência ou com quem estava vivendo a mesma coisa e sentindo a mesma coisa que eu e que pudesse realmente enxergar o problema de um prisma até talvez mais lúcido e mais coerente. E aí, no meio desse turbilhão de dúvidas e angústias, muitas vezes o que acontece é que a gente não consegue ver que a solução está bem na frente. E a gente considera o problema muito maior do que eles realmente são, tanto no processo depressivo quanto no processo ansioso. Então, por muitas vezes a gente acaba se isolando por meio de julgamento dos colegas, dos professores, até dos próprios familiares, piorando ainda mais essas tempestades que acabam se acumulando e a gente acaba se tornando prisioneiro da gente mesmo. E é interessante que nesse mesmo estudo que eles fizeram com esses estudantes, cerca de 30%, gente, falou que sentia solidão. E eu fiquei muito impressionada com esse dado, porque como é que você sente sozinho estando rodeado por tantas pessoas como em uma universidade, né? Meio incoerente. Só que quando a gente para pensar realmente, para refletir, não é incoerente quando considera que alguém que está passando por isso, por essas emoções, coloca uma espécie de viseira e limita a visão do todo e não percebe realmente quantas pessoas estão à sua volta, estão ao redor, que podem ajudar e que querem ajudar. E isso é muito complicado e muito perigoso, porque esse caminho de viseira, de tristeza, de ansiedade, de angústia, leva a uma desesperança, leva a uma redução de perspectiva de futuro, uma dificuldade em ver a solução exatamente como ela é, e as ideias de morte começam a surgir e podem, inclusive, surgir tentativas de suicídio, são mais frequentes do que a gente pensa. E nesse estudo que eu comentei, gente, 10% dos pacientes, dos graduandos, falaram que tinham ideia de morte. Então, isso é muito, muito sério. E a gente tem que falar sobre isso mesmo e tem que se sentir confortável em falar, seja com um amigo, seja com um irmão, seja com um familiar, seja com um professor, seja com a gente que está aqui, porque é preferível a gente falar e se sentir acolhido, porque pode ser acolhido, do que realmente se fechar cada vez mais em si mesmo, sabe? E eu vou falar, uma das ferramentas mais importantes para esse processo todo é a resiliência. E aí, Bruno, você fala um pouquinho dessa resiliência para a gente? Então, falo sim, Ana, mas antes de falar sobre resiliência, eu acho que é muito importante a gente falar sobre estresse, né? Estresse mental, né? Estresse físico, existem vários tipos de estresse, né? E é algo assim que a gente sofre, né? Desde o momento ali que nós estamos na barriga da nossa mãe, né? Desde a infância, na adolescência e na universidade isso é muito comum, né? Mas o estresse por si só, ele não é algo ruim, né? Tudo vai depender assim da intensidade dele e da frequência do estresse, né? Isso que vai colocar em risco a nossa integridade psíquica, né? E como é que a gente pode lidar, né, com essas dificuldades, com esse estresse, né? O que a gente pode fazer, né? Isso não tem assim uma resposta que eu posso dar para vocês. Ah, você tem que fazer assim, né? É algo que cada pessoa vai encontrar o seu caminho, certo? Aquilo que você estava falando, Ana, é muito importante, né? De ter um vínculo social, né? De ter pessoas perto de você, pessoas que você gosta, né? Você ter um momento, né? De acolhimento, que as pessoas consigam te acolher, te escutar, isso é muito importante, né? Eu sei que na UEL tem alguns serviços depois, se quiser a gente pode disponibilizar, vocês podem entrar em contato com a gente. Tem um serviço psicológico, né? Eu faço terapia, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar. Isso é muito importante, gente, para, sabe, ressignificar
as coisas que acontecem na nossa vida, né? E a gente não consegue lidar às vezes, né? Então, para a gente pensar sobre o estresse, né? Como é que a gente está lidando com tudo isso, né? Então, o que acontece, né? Quando algo não vai do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Você pode ficar muito mal, você pode se angustiar, você pode, enfim, né? Ter pensamentos negativos, ou você pode, né? Tentar encarar aquilo assim de uma maneira direta, né? Evitar aquele comportamento evitativo. O problema não é o estresse. O problema são os nossos pensamentos. Isso daí o pessoal da psicologia fala muito melhor do que eu, né? Tenho certeza. Se tiver alguém aí da psicologia depois e quiser complementar, mas é mais ou menos isso, assim, né? O estresse por si só, ele não é o problema. O problema é como é que a gente reage ao estresse, como é que acontece, o que a gente pensa, o que a gente sente, né? É isso que é o mais, assim, relevante, né? Então, eu acho que a resiliência tem tudo a ver com isso, né? A nossa capacidade da gente conseguir se adaptar, dar a volta por cima, porque os estressores vão acontecer, vocês sabem disso, né? Eles estão aí, eles vão acontecer. Com certeza, síndrome de burnout é algo bastante frequente, né, dentro da universidade, né? Eu acho, assim, também algo muito importante para a gente conversar seria sobre a diferença, né, entre coisas comuns, por exemplo, tristeza, né, que todo mundo fica triste, e um episódio depressivo, né, uma depressão, né, e não sei se o Edu aí preparou alguma coisa para a gente, Edu. Cara, é isso aí, né? Na verdade, assim, é muito comum, né, nos dias de hoje, as pessoas terem dúvida, né, da diferença entre a tristeza e a depressão, né? Eu acho que isso era importante a gente conversar um pouquinho a respeito disso e tentar realmente entender qual que é a diferença da tristeza e da depressão, né? Tem quem diga que a tristeza é sintoma da depressão, ou que a tristeza e a depressão são coisas diferentes, mas e aí, né? Como é que a gente vai saber se está passando por um período de tristeza ou de uma possível depressão, né? Bom, primeiro vamos entender o que é a tristeza, né? A tristeza é um sentimento normal e natural do ser humano, né? Geralmente ela é causada por decepções, né, frustrações ou coisas desagradáveis que acontecem no dia a dia. Por exemplo, quando você é demitido do trabalho, né, e sente que aquilo foi uma grande injustiça, você está num momento bem propício de sentir tristeza, né? Porém o tempo passa, né, você encontra outro emprego e aquela dor de antes já não incomoda tanto, né, até que um dia ela acaba desaparecendo. Um outro exemplo seria o fim de um relacionamento, né? Logo no início você vai se sentir, sei lá, despedaçado, partido, confuso, né, muito chateado. E com o passar do tempo você passa a se acostumar a ficar sem aquela pessoa, né, conhece outras pessoas, você passa a sair mais de casa. E quando se dá conta, você acaba trocando o seu foco, sua vida já se transforma e aquele término já não dói mais tanto assim, né? Tirar uma nota baixa, por exemplo, numa prova, né? Você se esforçou pra caramba, estudou um monte, sabia que ia bem e acabou indo mal, né? Isso também pode gerar muita tristeza. Mas aos poucos você vai se conhecendo melhor, né? Entende o que fez de errado, o que fez, por que aquele estudo não funcionou, tenta fazer diferente da próxima vez para que aquilo não volte a acontecer, né? É claro que nem todas as pessoas lidam bem, né, com esse tipo de situação, né? E elas às vezes são difíceis de serem suportadas mesmo. Mas a ideia que eu quero passar é justamente essa, né? A tristeza, ela é um sentimento momentâneo, tá? Que com o passar do tempo, ela já não incomoda tanto e ela não vai prevalecer na sua rotina, tá? Inclusive, eu queria indicar um filme para vocês assistirem, que é o Divertidamente. Eu acredito que muitos aqui já assistiram, e é um filme que trata de maneira muito inteligente os nossos sentimentos e insere muito bem mesmo a tristeza como parte da nossa vida, como ela de fato é, né? Mas, tá, essa é a tristeza. Mas e aí, o que seria a depressão, né? Bom, a depressão, né, ou o transtorno depressivo maior, que é o tipo mais comum de depressão, ela é uma doença psiquiátrica, tá, que ela afeta a qualidade emocional e física das pessoas, né?
O que a difere de uma tristeza é justamente o seu tempo de duração e alguns outros sintomas que acabam acompanhando essa doença. Em alguns casos, o início, né, dos sintomas pode ser mais leve e até passar despercebido, mas com o tempo a tendência é que esses sintomas vão se agravando e comecem a causar prejuízos no funcionamento normal da pessoa, né? Raramente ela vai sentir apenas tristeza, né? Mas, e quais seriam então os sintomas da depressão, né? Quais são os outros sintomas? Bom, se a gente pensar no DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, existem alguns sintomas da depressão, como, por exemplo, a tristeza, né, o humor deprimido na maior parte do dia, tá? A diminuição ou a perda do interesse em praticamente todas as atividades, a pessoa não quer mais fazer aquilo que ela gostava, alterações do sono, né, insônia ou excesso de sono, ela pode ficar agitada ou lentificada, pode se sentir cansada, né, com perda de energia, a pessoa tem sentimentos de culpa excessivos, né, ela apresenta uma dificuldade de se concentrar, né, de pensar, de tomar decisões, ela não vai para frente nem para trás, ela fica naquela ali, e em alguns casos mais graves, inclusive pensamentos de morte ou ideação suicida, né. Mas, assim, pessoal, esses sintomas, eles precisam ser persistentes, né, por um período de pelo menos 2 semanas, e eles têm que acontecer praticamente todos os dias, tá? E causar realmente um prejuízo no funcionamento do indivíduo. Você não está triste, você não está depressivo, né? E depois que a gente pensou na depressão, né, como que é feito o tratamento da depressão? A depressão tem que ser tratada, né? Então, o tratamento dela vai envolver o uso de antidepressivos, que são receitados por um psiquiatra, em conjunto com o atendimento psicológico, que é feito por um psicólogo, tá? Eu acho muito importante a gente lembrar que a família do paciente também precisa de tratamento psicológico, tá? Porque o desgaste também atinge essas pessoas que convivem com o paciente. E com isso existe o risco dessas pessoas também ficarem doentes, né? Certo, mas e aí, tipo, se alguém da minha família ou algum amigo meu da faculdade, da escola tem depressão, como é que eu vou poder ajudar ele então, se eu não sou psiquiatra nem psicólogo? Bom, as pessoas com depressão, elas nem sempre conseguem expressar toda a dor que elas estão sentindo. Então, às vezes, mesmo que você tente conversar com elas, essas pessoas, às vezes, elas não vão estar prontas para falar sobre o problema, tá? Se esse for o caso, eu acho que apenas mostre-se presente, sabe? Expresse que você se importa com ela e que você está ali para ajudar, você está disposto a ajudar se ela quiser. Não precisa tentar forçar ela para falar, né? Só mostra que você está presente, né? E quando ela precisar, realmente ela vai poder contar com você. Se essa pessoa já está um pouco mais comunicativa, está conseguindo conversar, eu acho interessante você escutar e não fazer julgamentos, né? Deixa ela falar, chorar, colocar para fora as angústias, né? Só demonstra empatia e um interesse de ouvir a pessoa, né? Às vezes pode parecer para nós que é um gesto simples, mas isso pode ajudar muito a pessoa a se sentir acolhido, né? E compreendido, porque ela realmente está passando por um momento difícil, né? E tem mais uma coisa, né? O que eu não devo falar para uma pessoa com depressão, né? Sim, infelizmente, nos dias de hoje, algumas pessoas não compreendem a proporção da dor que a depressão causa, tá? Então, tem algumas falas que, ao invés de ajudar, acabam machucando mais ainda o paciente. E, consequentemente, ele vai acabar se fechando mais com as pessoas. Vai causar um medo nessas pessoas pelas reações que esse assunto pode dar. Eu consigo pensar em vários comentários necessários, né? Por exemplo, depressão é falta de Deus, né? Se você arrumasse um trabalho, não ia ter tempo de ficar assim. Isso é fraqueza, você tem que ser mais forte que isso, né? Isso é drama, não é doença, né? Eu já passei por coisa pior e eu tô bem, né? Depressão não é doença, é falta de ocupação. Então, assim, para uma pessoa que está em depressão, essas frases podem piorar muito o quadro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos julgamentos, né? Tem que ser gentil, né? Demonstrar empatia, e eu acho que é isso que a gente pode fazer para ajudar, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro, tá? A diferença, né, entre tristeza e depressão. Lidar com a depressão, direta ou indiretamente, é uma tarefa extremamente desgastante. Mas acredita, você não precisa passar por isso sozinho, tá?
Os profissionais da saúde estão aqui justamente para dar esse suporte e ajudá-lo a enfrentar essa fase difícil, tá? Não tenha medo, não se cale, procure uma ajuda especializada, para que assim você possa realmente enfrentar esses desafios, os medos, as angústias, e com isso ter uma boa qualidade de vida, né, para você e para as pessoas que estão ao seu redor, certo? É mais ou menos isso, Ana? É isso mesmo, Edu. E até dentro dessa lógica, gente, a questão de buscar ajuda, tem que ser entendido também que não existe vergonha nenhuma em estar fazendo uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra e tomando medicação. Então, vocês veem, uns 40% dos graduandos já fizeram uso de medicação psiquiátrica, não é nada de outro mundo, quando bem indicado, quando realmente existe necessidade, quando existe um acompanhamento adequado. E o problema é quando a pessoa se automedica. E a gente sabe que isso existe, e existe muito, porque medicação sempre surge de onde não menos se espera. Então, assim, isso é muito grave, porque apesar de ser uma porcentagem bem menor do que aquelas pessoas que realmente procuram ajuda, graças a Deus, ainda uns 4 a 5% de todos os graduandos ainda fazem automedicação. E isso é muito sério. Porque não só porque a gente realmente sabe que existe essa automedicação de forma discriminada, mas também porque não tem necessidade alguma disso, minha gente. A gente deixou claro aqui que todos os universitários, de uma forma ou de outra, sentem algum tipo de angústia, de medo, de ansiedade ou de qualquer outro desequilíbrio emocional e que pode ser amenizado e deve ser amenizado com o auxílio de profissionais capacitados e com o apoio dos amigos e da família. Então, a mensagem que a gente quer deixar aqui de uma forma muito clara e muito consistente é que não estamos sozinhos nessa. Você não está sozinho nessa. Ninguém está sozinho. É por isso que a gente iniciou essa live, esse diálogo, com a poesia Solidão, do Vinícius de Moraes, porque no final do dia, o que faz perpetuar uma rede de problemas emocionais não resolvidos que vão se somando a outros e a outros é o fato da gente achar que a gente está sozinho na jornada. E a gente realmente não está. Tem profissionais, tem amigos, tem família, nós temos colegas, nós temos uns aos outros, todos unidos realmente para impedir que sentimentos que podem ser combatidos vençam essas pessoas que realmente a gente ama e a gente zela. Então vamos falar por quem não consegue falar, vamos falar pelos nossos silêncios, vamos falar pelo silêncio do outro, vamos falar, tá? E eu acho que tem mais alguma coisa para você falar, Bruno? Acho que o Bruno não tirou o microfone dele do mudo. Oi? Oi, tudo certo, Bruno? Mais alguma coisa para acrescentar? Tudo bem? Edu? Não, eu só agradecer, né, a oportunidade, né? Eu acho que a gente foi mais ou menos o que a gente preparou hoje, né? Acho que como a gente está falando, né? Como eu comentei antes, a gente tem que ter esse espaço, né, para refletir sobre os nossos hábitos, o que tem, o que a gente está fazendo, se a gente está fazendo da maneira certa. Então, eu agradeço aí todos os organizadores, todas as pessoas responsáveis, né, por esse momento. E é isso, pessoal. Né, a gente fica à disposição para dúvidas, né, e, enfim, se vocês tiverem também, tá bom? Obrigado. Edu? Edu? Eu acho que era mais ou menos isso mesmo, né? Um recado simples, né? Mas bem objetivo. Eu acho que é importante vocês saberem que vocês não estão sozinhos, né? Que muitas pessoas passam pela mesma situação que vocês estão. E como a Ana falou, o importante é você saber que você tem esse apoio e você procurar. Você não está sozinho. Nós estamos à disposição, né? O pessoal da psicologia também. Então, acho que só gostaria de agradecer mesmo a presença de todos, foi um prazer estar aqui com vocês, e qualquer dúvida vocês podem mandar aí pra gente. Obrigadão. E, gente, já que os meninos já agradeceram, também quero agradecer a presença de todos que nos ouviram hoje. E já que a gente começou com solidão, vamos encerrar com superação, de Blandini. Nem a tristeza, nem a desilusão, nem a incerteza e nem a solidão. Nada me impedirá de sorrir. Nem o medo, nem a depressão. Por mais que sofra o meu coração, nada me impedirá de sonhar. Nem o desespero, nem a descrença, muito menos o ódio ou alguma ofensa. Nada me impedirá de viver. Mesmo errando e aprendendo, tudo me será favorável, para que eu possa sempre evoluir, perseverar, servir
cantar, agradecer, perdoar e recomeçar. Quero viver o dia de hoje como se fosse o primeiro, como se fosse o último, como se fosse o único. Quero viver o momento de agora, como se ainda fosse cedo, como se nunca fosse tarde. Quero manter o otimismo, conservar o equilíbrio e fortalecer a minha esperança. Quero recompor minhas energias para prosperar na minha missão e viver alegremente todos os dias. Quero caminhar na certeza de chegar, quero lutar na certeza de vencer, quero buscar na certeza de alcançar. Quero saber esperar para poder realizar os ideais do meu ser. Gratidão, obrigada por todos que nos escutaram hoje. Boa noite. Eu gostaria de Alguém tem... agradecer. Ah, desculpa. Desculpa, Bruno. Eu gostaria de agradecer muito pela palavra de vocês. Eu tenho certeza que foi enriquecedor. Foi muito bom escutar isso vindo de vocês. E eu queria eu sei perguntar se alguém tinha alguma dúvida, né? Alguém tem alguma pergunta para eles? Aproveitar esse momento. Tudo parece só elogios. Gente, posso aproveitar e fazer uma pergunta para esses meninos bonitos? Gente, na verdade, assim, uma pergunta para saber como foi para vocês, né? Como vocês enfrentaram, eu falo por mim, assim, né? Qual vocês acham que é o papel dos amigos que a gente constrói dentro do ambiente acadêmico? Eu vejo muito ambiente acadêmico, por ser muito intenso, da mesma forma que a gente tem intenso sofrimento, a gente tem intensas relações, construção de relações muito importantes. Vocês acham que essas relações construídas no ambiente acadêmico, quando eu tenho um sofrimento compartilhado, por exemplo, além, lógico, da questão familiar, eu acho que vocês já abordaram isso de alguma forma, como vocês acham que isso pode ajudar as pessoas, os alunos, a enfrentarem esse processo? Eu acredito que a parte das amizades é um fator, assim, primordial, né? É muito importante. A gente acaba realmente, no meu caso, pelo menos, encontrando alguns irmãos que não são de sangue na faculdade, assim. Eu tive muitos amigos que foram sensacionais nos piores momentos que eu poderia ter, me ajudaram muito, né? Me auxiliaram imensamente a entender pelo que eu estava passando, me deram força, me deram apoio. Eu acredito que realmente essa parte das amizades é muito importante, né? E são esses amigos que vão ser os primeiros a reconhecer se você realmente estiver passando por alguma dificuldade, estiver com algum problema e que vão realmente querer te ajudar. Esses amigos de verdade, né? Não só os colegas, os amigos mesmo. Então, eu vejo uma importância muito grande nessas amizades. Sim, só complementando essa questão das amizades é muito válido, porque é o semelhante, né? Então, nada melhor do que alguém como você, que está vivendo as mesmas coisas, para compreender realmente o que você está passando e falar tanto que, olha, tá tudo bem, eu também sinto isso, fulano de tal também sente isso. Ou então, para enxergar de um outro prisma, tirar aquela viseira, enxergar de uma forma mais global e falar, olha, vamos procurar ajuda? Então, realmente, esses vínculos que a gente forma na universidade, que, como o Edu falou, às vezes ficam para a vida toda, eles são extremamente importantes e por isso que o Bruno também falou no início, a gente não pode se fechar só no meio dos estudos, a gente tem que realmente fazer durante a universidade esses momentos sociais, porque são importantes para a nossa, inclusive, sanidade mental. Não, exatamente, Ana. Acho isso muito importante, né? O fato ali, as pessoas que estão junto contigo todos os dias na universidade, elas sabem exatamente, né, o que está acontecendo. São as pessoas mais próximas de você, né? Então, e provavelmente, assim, muitas vezes vão ser elas que vão perceber, né, que tem alguma coisa acontecendo, né, que tem alguma alteração que talvez não seja, né, uma tristeza, né, que tem algo a mais, que tem algo, às vezes, que precisa ter uma atenção especial,
né? Então, eu acho que é fundamental, né? Essa questão da amizade, são amigos que ficam para a vida toda, né? Bom, eu vi aqui que a Beatriz Barrios, né, fez uma pergunta para nós ali no chat, dizendo que a ansiedade, né, assim como a tristeza, também é um sentimento comum do ser humano, né? Quando ela deve procurar tratamento, né? Quando é normal ter ansiedade? A ansiedade é uma coisa realmente normal, é comum a gente ficar ansioso com as coisas da vida, né? A gente, quando vai passar por algum tipo de situação que vai exigir algum tipo de habilidade, ou, por exemplo, uma prova, é comum a gente ficar ansioso, né? O que não pode acontecer é essa ansiedade que você tem, ela acabar realmente prejudicando o seu dia a dia, ou até prejudicando o seu próprio desempenho, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia social, né, que ela não conseguiria fazer uma apresentação, não sei, às vezes não conseguiria tocar piano, por exemplo, na frente de outras pessoas, sendo que quando ela está em casa ela é uma exímia pianista. Então, quando esse tipo de ansiedade acaba realmente atrapalhando a sua vida e deixando você aquém do que você realmente poderia produzir, eu acredito que seja o momento de procurar uma ajuda, né? Ou então quando essa ansiedade acaba ficando realmente insuportável, né? Uma ansiedade pode às vezes até virar um pânico, né? Uma pessoa começa a entrar em pânico em algumas situações que atrapalham muito, né, o seu dia a dia. Então, tudo que realmente te faz não render bem, ou então te causa um sofrimento muito grande, eu aconselho a realmente procurar um profissional da saúde mental, não necessariamente um psiquiatra inicialmente, às vezes até um psicólogo, mas procurar um profissional de saúde mental que vai poder te orientar a qual seria a melhor forma de resolver esse problema, às vezes indicando um psiquiatra ou às vezes indicando uma terapia mesmo que poderia ajudar nesse seu problema. Tem mais Acho que uma. Desculpa, tô te interrompendo, pode falar. Eu tô te interrompendo também. Se você quiser, se você for complementar. Não, eu acho que o Eduardo respondeu bem, assim, eu queria responder a pergunta do suicídio, né, é muito importante. A gente acabou não abordando tanto, né, o suicídio, eu acho que vocês, assim, claro que é um tema importante, né, a gente sempre tem que falar, não pode ser tratado como um tabu, né, e a pergunta dela, deixa eu ver aqui de novo, quando, né, tem um amigo, o que você pode fazer, né, que vem te procurar para conversar, né? O que será que você pode fazer nessas situações, né? Bom, eu acho fundamental, né, que parece muito simples, você escutar, né? Eu acho que aí já ajuda bastante só a capacidade de escutar sem fazer nenhum tipo de julgamento, né? Eu acho que isso já é bastante importante, né? E então também como o suicídio é algo bastante sério, né? Alguém comentou ali em cima, eu achei muito interessante, uma psicóloga, não sei o nome dela, mas ela estava comentando que como ainda para algumas pessoas é tabu, né, procurar psicólogo ou psiquiatra, né, coisas de louco, né? Então eu acho muito importante avaliar também, né, com essa pessoa o que ela acha de procurar ajuda, né? Porque ela está verbalizando, né? O suicídio dificilmente acontece sem a pessoa não dar nenhum tipo de aviso, né? Normalmente as pessoas dão sinais que estão mal, que estão pensando em morrer, né? Então, eu acho que esses dois pontos, assim, primeiro você escutar sem julgar e você avaliar, assim, a possibilidade dessa pessoa de procurar ajuda e estimular a fazer isso, eu acho que já é um começo assim muito bom, né? Não sei se o Eduardo ou a Ana tem alguma coisa para acrescentar. Não, Bruno, eu acho que é exatamente isso. E primeiro e mais importante, gente, escutar. A gente está com o hábito nesse mundo que corre demais de fazer muito rápido, de falar sem pensar. Então, escuta. Às vezes a pessoa só precisa falar naquele momento. Escuta sem julgamento, escuta e acolhe, escuta.
E aí, nesse segundo momento em que a pessoa realmente, depois de conseguir se abrir, porque como o Bruno falou, as pessoas buscam ajuda, então ela quer realmente um feedback, depois de conseguir se abrir, você oferece, olha, vamos buscar ajuda, como o Bruno falou. Existe realmente um tabu em termos de psicologia e psiquiatria, a gente sabe que existe, mas o nosso objetivo, inclusive, com essa live é tentar tirar esse estigma, sabe? Dizer que são coisas normais, não é coisa de louco, são coisas normais, é normal se sentir mal. O que não é normal é não procurar ajuda. Então, um amigo vem te pedir ajuda, realmente acolha e se coloque. Vá, orienta sobre buscar um profissional e fica próximo, acolhe mesmo. A Carla tem uma pergunta também, né? Eu vou ler a pergunta para vocês. Como os grupos, turmas, podem intervir em situações sociais graves como racismo, LGBTfobias, classismo, machismo para enfrentamentos coletivos e preventivos? Bom, essa é uma pergunta complexa, né? Eu acho que teria uma semana de seminários para a gente conversar a respeito disso, né? Não é difícil ter uma resposta. Acho que eles estão procurando ainda uma resposta para isso até hoje, né? As pessoas que elas passam por uma situação de sofrer um racismo de qualquer tipo de forma, um preconceito de qualquer tipo, qualquer forma, ela acaba tendo um sofrimento muito intenso, né? Então, eu acho que o que a gente poderia deixar bem claro é tentar realmente combater esse tipo de preconceito, né? Esse tipo de opinião, digamos assim, que já não é mais uma opinião tolerável, porque a gente já amadureceu, nós somos uma sociedade que vem em pleno desenvolvimento, né? Já fazem, sei lá, 50, 60 anos que a gente está realmente lutando pela igualdade de direitos, tanto das mulheres como dos gays, e etc. Né? Então, assim, eu acho difícil você simplesmente pontuar uma coisa que você poderia fazer, mas eu acho que combater realmente o preconceito seria o primeiro passo. Não é um passo fácil, né? Existem muitas pessoas no mundo lutando contra isso. O que a gente pode fazer realmente é ajudar a disseminar esse tipo de informação, a informação da tolerância, a informação da igualdade, e tentar mostrar realmente para as pessoas, para todos aqueles que a gente puder atingir, que esse tipo de comportamento já não se encaixa mais nos padrões da sociedade atual que a gente vive e que não é uma coisa aceitável. Vocês querem falar alguma coisa, pessoal? Eu acho assim, muito importante essa pergunta, tá? A gente vê quando a gente estuda suicídio, né, que existem públicos, né, certas características que são fatores de risco, né? E eu fico pensando essa questão da sexualidade, né, ela é muito importante, né? Existe sim, né, homofobia, isso é algo que infelizmente até nos dias de hoje existe, né? Existe violência doméstica, existe racismo hoje, né? Esse ano várias notícias, né? Existe também, só para complementar, aumento de suicídio, por exemplo, na população indígena, né? Então você percebe que tem dentre as minorias um aumento, né? É fator de risco. Então, como o preconceito está relacionado com aumento de transtorno mental, né? E cabe, acho, as pessoas, né, a conversar, a falar sobre isso, e não pode, né, ser tolerado isso, né? E, assim, já dessa pergunta, inclusive fazendo um link bem legal com essa outra pergunta da Brenda, que é em relação ao meio acadêmico, centros acadêmicos como fundamentais na ajuda da saúde mental e como é que poderia ser uma forma de abordar o assunto. Eu acho que envolve isso que os meninos falaram, porque envolve o falar sobre. Eu acho que é importantíssimo a gente quebrar vários tabus e sentar e falar sobre. Não só dar o apoio. O apoio é essencial, inclusive grupos de apoio na universidade são extremamente importantes. Quando eu entrei, inclusive, na minha universidade, existia um centro de apoio psicológico para alunos que vinham de fora. Então, tinha psicólogo para conversar, tinha assistente social, porque muitas vezes a pessoa estava em situação financeira precária naquele início de universidade.
Então, eu acho extremamente importante ter esse núcleo que dá esse apoio inicial, mas também dentro da sala de aula, pegar um momento para isso, para escutar o aluno, escutar a pessoa que está por trás daquela cadeira, sabe? A gente, talvez, muitas vezes na graduação, os professores enxergam adultos, mas ainda são adolescentes, tentando se encontrar no mundo. Então, é importante isso. Existir esse momento, inclusive na própria sala de aula, para perguntar simplesmente como é que vocês estão. Se tirar 5 minutos antes do início da aula e perguntar como vocês estão. E eu digo isso porque eu tive uma experiência dessa, um professor fez isso e foi impressionante o que surgiu a partir disso. Então, eu acho que é uma abordagem bem interessante. Mudando um pouco o assunto, eu queria falar que além desse sofrimento interior, né, individual, que a gente acha que é só nós que estamos sofrendo, mas não é, tem mais gente sofrendo também. Mas uma coisa que eu vejo muito é como se fosse um campo de batalha, não nosso, mas geral, porque da competição que tem, né? A área acadêmica é um espaço muito competitivo e eu vejo que a gente deveria deixar um pouco essa competição de lado, porque se procurar bem, todo mundo tem um espaço lá dentro. E isso interfere muito na nossa saúde mental, porque é você tentando ser melhor para você e para os outros também. E isso é insaciável, é uma sede que não para. E isso é estimulado nesse meio acadêmico. Você está corretíssima, Elisa. Realmente é uma competição, é estimulado, que eu acho um absurdo, porque, como você disse, tem espaço para todo mundo já chegou até ali. Então, ao invés de criar vínculos, realmente começa uma competição desenfreada e já existe a autocobrança, como você comentou, e existe uma cobrança para ser melhor do que o outro, existe uma cobrança para se mostrar para os seus familiares, e aí as coisas viram um turbilhão e realmente a pessoa se perde nesse campo de batalha. Adorei a expressão, é um campo de batalha. Sendo que a universidade não é para ser isso, a universidade é para ser prazerosa, a pessoa vai para se encontrar, para se descobrir, para trilhar os primeiros passos da carreira profissional, mas também para se redesenhar, entendeu? É um momento muito importante, então realmente não é para ser de guerra, é para ser de muita paz interior e paz com o outro que está realmente à sua volta. O Alisson fez uma pergunta ali, né, quando o psicológico começa a afetar o fisiológico, pode ser sinal de depressão? Bom, não entendi muito bem, mas assim, ah, quando o seu psicológico realmente começa a afetar a sua vida, a ponto de você começar a ter alguns sintomas, que são aqueles que eu citei, né, de você realmente ter uma tristeza na maior parte do tempo, você parar de sentir prazer naquelas coisas que você sentia, né, você começar a ter alterações do seu sono, começar a ficar irritado, começar a ter alterações do seu apetite, o psicológico ele acaba alterando várias funções da sua vida, sabe? Isso sim é um sinal de que você pode sim estar começando um processo depressivo. E isso tem que durar um tempo, não pode ser um dia, eu fiquei triste e não dormi uma noite, ou eu fiquei triste e perdi o apetite por 2 dias, mas depois eu fiquei bem. Isso é tristeza, isso é uma tristeza. Mas a depressão ela é uma coisa que ela é um pouco mais forte, é como se alguma coisa estivesse sugando as suas forças, fazendo, te puxando para baixo, e você meio que não consegue muito reagir àquilo. Acho que mais ou menos seria essa a resposta, tá bom, Anderson? Bom, vou aproveitar e responder a próxima, né, que foi uma pergunta em relação a doenças psicossomáticas, né, são aquelas sensações que muitas vezes nós sentimos, por exemplo, consequente de um transtorno de ansiedade, né, a pessoa começa a ter cefaleia, né, dor de cabeça, começa a ter gastrite, começa a ter formigamento,
né? O que acontece, né? Isso é um sinal, né, que você não está conseguindo tolerar algo que vem do ambiente. Isso nem sempre é algo consciente, é algo assim que você consegue determinar exatamente o que. Mas tem algo que você não está conseguindo tolerar, né? Aquilo que eu estava falando no início da minha fala, assim, de você ter um tempo para você, né? Começar a olhar um pouco para si, entrar numa terapia, né? Às vezes, uma coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo e que me ajuda muito a prestar atenção no meu corpo, né? Questão de meditação, por exemplo. Você sentar, respirar, perceber como é que é a tua respiração, perceber como é que teu coração bate, você ter a noção, né, do que está acontecendo no seu corpo, eu acho que é um excelente passo para você conseguir aliviar essa ansiedade, né? E se for necessário, né, terapia, muito importante, a gente cansa de orientar, né, para os nossos pacientes, e até, em alguns casos, né, tem que tomar medicação. Acho que é isso, gente. Ninguém tem mais uma pergunta? Último momento. Bateu o martelo para encerrar. Acho que é isso, gente. Muito obrigada por responderem também as perguntas. Tiveram algumas bem difíceis, né? Mas eu tenho certeza que sanou todas as dúvidas. Agradecer muito ao Bruno, a Ana e ao Eduardo. A Agna aí, que eu sei que ela deu um apoio gigantesco para vocês e ela está aqui presente com a gente. Ela e o Gregório, né? E é isso, gente. Vocês também estão convidados para a palestra de amanhã, que vai ser sobre a saúde mental infantil. Todos vocês também estão convidados. E é só. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu, por tudo aí.